receber o céu do Senhor. Maravilhoso Deus eterno, Deus soberano, Deus poderoso. Pai querido, Pai amado, abençoa teu filho, meu Pai, que já chegou aqui, meu Pai, para dar o ensinamento da palavra do coração do Senhor para o coração da igreja. Abençoa ele, abençoa a esposa dele, abençoa os familiares dele, abençoa os familiares dela. Senhor, dá vitória para o teu filho, Pai, usa ele, Pai, se o Senhor usa, Pai, como canal de bênção, como instrumento de fogo. Pai querido, toma teu filho nas tuas mãos, papai. Abençoa, seja com ele em todo momento da vida, seja com ela, Pai, em toda a família, em todo momento da vida, e com ele, Pai, em todo momento da vida, o Senhor chegar. Senhor, cuida dos teus filhos, Pai. Senhor, cuida, meu Pai, guarda, livra, meu Pai, da cura do inimigo, da ira do inimigo. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, o Senhor está em nosso redor para nos guardar, porque o inimigo, se ele pudesse, nos engolir vivo. Mas o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que nos guarda, o Senhor Jesus Cristo, que nos guarda, que nos livra de tudo que é mal, de tudo que é perigo, da cura do inimigo, da cura do adversário. Oh, papai, nós estamos papai, debaixo da proteção divina, debaixo, papai querido, todos que buscam, todos que invocam uma missão do Senhor, todos que estão aí, debaixo da proteção do Senhor. Nós temos que buscar o Senhor, servir o Senhor Espírito de verdade, como a palavra quer, como a palavra manda, como a palavra é. Oh, papai querido, Deus vivo, Deus poderoso, abençoa, papai, a vida de cada um, Senhor, guardando, livrando a vida de todos, Pai. Entendeu? Ao sair daqui, Pai, ao chegar em casa, ao atravessar dessa rua, Pai, da medida, Senhor, livra, meu Pai, livra, Senhor. Nós te pedimos, mas sabemos que o Senhor está ao nosso lado para guardar e livrar. O Senhor quer nós clamar, suplicar e pedir, meu Pai, porque o Senhor é bom, é poderoso, grandioso é o Senhor, papai. Senhor, eu creio que o Senhor nos fez com a mão vazia, uma bênção reservada, uma vitória reservada. O Senhor tem para cada um nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Igreja, glorifica o nome santo do Senhor, igreja. Ele é vivo em toda a honra, toda a glória. Glorifica o nome santo do Senhor. Louvado seja o Teu, papai. Oh, olha para receber o servo do Senhor, as palmas para o rei da glória. As palmas. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Senhor, a glória. Graças a Deus que nos deu a vitória nele em Cristo. Os irmãos que estão na live de graça, mais para frente, se possível, mas daqui a pouco nós estaremos meditando na boa palavra de Deus, que é o nosso alimento, constante. Vemos esta aviso importante da palavra, não é isso, meu amigo? Paz seja contigo. Amém. E esse nosso alimento, a palavra, é semelhante ao alimento do corpo. Não se pode ficar sem a alimentação do corpo. Assim também é a palavra. Ela nos alimenta, ela nos orienta, a palavra de Deus nos educa, que é a base, né? A base principal da sociedade é a educação, deixada por Cristo, o Senhor da glória, para que vivamos melhor em todas as partes segundo Ele nos mostra. E por isso que não podemos, de maneira nenhuma, deixar, enfim, a palavra. Ela traz a descrição de Cristo, a revelação de Cristo para o ser humano. É a palavra. O ponto principal da palavra é salvação. Sempre foi salvação. A salvação vem acompanhada com todas as bênçãos que a pessoa precisa. E isso nos deixa tranquilos, mesmo em tempos difíceis, mas nos deixa bem mais confiantes, devido ao recebimento da salvação
em Cristo, o Senhor da glória. Ele veio para isso. O ser humano já existia antes que ele trouxesse a salvação, mas o primeiro plano que ele colocou foi a salvação. Desde o primeiro homem que surgiu, Deus criou o primeiro homem e salvou o primeiro homem. Como se chamava ele? Adão. Recebeu a salvação e sentiu uma vida feliz até o momento que ele pecou, então entrou a infelicidade. Aí veio Jesus novamente trazendo para nós meios de sentirmos alegres, mesmo em tempos difíceis, mas alegres referente à salvação que Ele nos trouxe, Ele nos deu e ela está presente. Vou convidar minha esposa, vamos louvar a Deus, daqui a pouco iremos meditar nesta palavra do Senhor, nosso amado Deus. Graças a Ele, Senhor da glória. Aleluia.
sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Pai, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus, amém, igreja. Ser grato ao Senhor, igreja. Nós estamos aqui na presença, na casa dele, mas nessa manhã tem muitos em cima de um leito de dor. Tem pessoas na UTI que já ultrapassam dias, meses. Tem pessoas entubadas, tem doentes, tem aflitos. Tem pessoas chorando pela perda dos seus entes queridos. Tem mães que choram, pais. E nós estamos aqui nessa manhã para glorificar, bendizer o nome do Senhor e orar por aqueles que estão precisando da presença, da misericórdia. Vamos fazer um minuto de oração pelas vidas, orar por esse cesto de oração, por aqueles que estão entubados no UTI, aqueles que estão em cima de um leito com dor e a família muitas vezes não vê sangue. Mas nós ainda temos o Deus Santo, o Deus verdadeiro, o médico dos médicos, que pode entrar naquela UTI, pode entrar naquela CTI. Só Ele pode fazer um milagre na vida daquela criança, daquele jovem, daquele ancião. Nós temos um Deus todo-poderoso que salva, que liberta, que transforma em cura. Então vamos entrar em oração. Glorioso Deus bendito, estamos aqui na tua presença. Bendito Senhor, perdoa os nossos pecados, porque somos sábios. Mas Senhor, tu és misericordioso, bondoso, fiel. Tu tem poder, Senhor, para visitar os teus filhos, as tuas servas. Quantos estão, meu Pai, em cima do leito de dor, meu Pai? Quantos estão em cima do leão, Pai amado, Pai querido, aquele ancião, aquela anciã, aquele jovem, aquela mulher, aquela criança. Oh, bendito seja o teu nome, Pai, de encontro nessa manhã visitando. Vai colocando suas mãos santas, vai repreendendo as enfermidades, vai curando, Senhor, vai trabalhando em favor deles, trabalhando em favor daqueles que precisam do seu socorro, precisa da presença da misericórdia, trabalha em favor da salva, dos perdidos, dos caídos. Meu Pai, que eles venham a reconhecer aquilo que o Senhor salvou da sua alma, dessa manhã se peço pelas suas servas, Senhor, que vão levar a tua palavra, Senhor, missionário, vão ser evangelistas, Senhor, que vão evangelizar. Oh, meu Pai, que as almas sejam abertas para o correio, que eles venham estar ouvindo, Senhor, da tua palavra. Venha abençoar essa igreja, meu Pai, Deus do céu. Abençoa o pastor dessa igreja, abençoa o presbítero, abençoa os diáconos, Senhor, abençoa a tua serva, abençoa todo o corpo da igreja, Pai amado, abençoa os membros desse lugar, meu Pai. Coloca a tua mão santa e poderosa, venha remover toda a enfermidade, em nome do Filho de Jesus. Vai jogando até os braços, as cidades, os santos malignos, dá nome daquele nome, aquela mulher que não tem força para buscar a tua presença. Levanta o caído, levanta, Senhor, e dá prioridade da igreja, da tua presença. Eu entrego cada vida, cada homem, cada mulher, cada criança nas suas mãos. Venha abençoar minha casa, minha família, que todos os doentes sejam, Senhor, fazendo a obra. Elimina toda a sombra, em nome de Cristo Jesus. Vai, Senhor, o teu querer, vai, Senhor, a tua vontade. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Para sempre e assim seja. Amém. Louvado em nome do Senhor para sempre. Pode sentar, meus amados. Daqui a pouco iremos já meditar na boa palavra que o Senhor agora nos trouxe. Vamos louvar a Deus, cantar um corinho. Se os irmãos souberem, ajudem. Né? Se os irmãos souberem, ajudem. São corinhos
sabemos que ainda ele fica na memória da pessoa, não é? Então cante. Está ouvindo este recorde de aleluia, este barulho de glória a Deus, glória a Deus, quando aqui na terra se ficar, ainda continua lá no céu. Quando aqui na terra se ficar, ainda continua lá no céu. Os discípulos de Jesus nos enamorando estavam, embalados línguas estranhas, outros já profetizavam. Os fariseus diziam, estão embriagados, neste dia o Espírito Santo lhes foi dado. Está ouvindo este eco de aleluia, este barulhão de glória a Deus, glória a Deus, quando aqui na terra se cuidar, ainda continua lá no céu. Eu conheço muita gente que são como fariseus, que não gostam de aleluia e proíbem glória a Deus. E nós queremos ver, mas os pais vão se esconder quando Cristo lá no céu aparecer. Está ouvindo este eco de aleluia, este barulhão de glória a Deus, glória a Deus, quando aqui na terra se pintar, ainda continua lá no céu. Por isso, meus irmãos, para o mundo nem escutem fariseus, de glória e aleluia, Jesus já vem aí, esse povo barulhento vai subir. Está ouvindo este eco de aleluia, este barulhão de glória a Deus, glória a Deus, quando aqui na terra se pintar, ainda continua lá no céu. Quando aqui na terra se pintar, ainda continua lá no céu. Quando essa natureza deixar de existir, entrará a nova natureza, e o louvor permanecerá para sempre. O mundo está indo para o fim, referente a essa natureza. Mas quando terminar o fim deste mundo, entraremos para o mundo sem fim. Glória a Deus! Até dá para fazer um coro na expressão, não dá? Então digam comigo: quando terminar esse mundo, entraremos com Cristo para o mundo sem fim. Eita maravilha! Eu disse, quando finir nesta época, nesse mundo, entrará o processo para o mundo sem fim. E tudo isso a nós é revelado através do que? Do Espírito Santo, que inspirou homens de Deus, mulheres também, para que deixasse a palavra escrita para o nosso aviso. Por isso que você e eu, nós temos que estar sempre examinando e ouvindo e guardando e praticando a boa palavra de Deus, para que o nome dele em tudo seja glorificado. É uma realidade disso. Então vamos já oremos, já vamos meditar nessa palavra. A boa palavra do Senhor
nos orienta constantemente. Nós já tivemos no outro sábado, hoje tem 15 dias que nós tivemos um comentário sobre Jesus, referente aos milagres que ele operava. Cada milagre que ele fazia, ele demonstrava vitória sobre o tipo de lei. Não sei se os irmãos, os que estavam aqui estão acompanhando os sábados, porque isso é muito importante. O pregador ele tem a responsabilidade de transmitir a palavra, e as pessoas que ouvem também é responsável por aquilo que ouviu, recebendo a palavra. Para qual finalidade? A palavra, ela é a palavra que nos traz segurança no presente e uma prevenção também, e a prevenção para o futuro. A palavra de Deus, por isso nós temos que ouvi-lo, entendê-lo, para que possamos progredi-lo essa palavra, a palavra do Senhor nosso amado Deus. Nós já vamos ler a palavra de Deus, já aqui no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia! E, completando comentário, sábado passado nós tivemos a palavra, a ministração da palavra, sobre a forma como Jesus recebia pecadores e publicanos. Eles eram muito bem acolhidos, mas censurados pelos fariseus. Veja bem, vale a pena conhecer Cristo na sua simplicidade e também na sua prudência. Cristo Senhor, né? Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos meditar no versículo 8, 9. Vamos analisar bem. Ele diz a palavra dele, do Senhor da glória. No livro de Atos dos Apóstolos, graças a Deus. Benditas o nome do Senhor para sempre. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 8 e 9. Para a glória de Deus. E vamos que diz a palavra de Deus. Atos, capítulo 1, versículos 8 e 9. Encontraram? Então, vamos ver o que diz a palavra de Deus. É conhecido, mas a palavra ela cresce, ela aumenta. Aumenta quer dizer em progresso. A palavra do Senhor. No versículo 8, diz aqui a palavra de Deus, assim. Já podemos ler? Isso, diz a palavra do Senhor. Mas recebereis, o que a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, serei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, até os confins da terra. Isso. E aparece da sequência do versículo 9, diz versículo 9, para que nós lemos o 8 e o 9, diz até os confins da terra. E o versículo 9 diz, e quando disse isto, vendo a eles, foi levado, isto, você entendendo, eles foi elevado às alturas, e uma nuvem o
a palavra. Pode sentar que nós oramos, se os irmãos quiserem mais para frente, analisar bem a palavra de Deus. Cristo já tinha prometido, tinha revelado aos ouvidos, aos corações dos discípulos, sobre a realização da sua obra. E ele teve esse início, como nós sabemos, durante 3 anos e meio. Mas chegou o momento certo, ele foi crucificado, sepultado e depois ressuscitado. Então a obra continuava em ação, sempre cumprimentando. Mas depois que ele ressuscitou, diz aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, e ele ficou na terra ainda 40 dias, fazendo convite. Ide a Jerusalém. E lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir dos versículos 1 na sequência, diz que ele fora visto por mais de 500 discípulos. Alguns, na época de Paulo, ele estava vivos como testemunha, mas outros não. E todas as pessoas que ele encontrava, primeiro ele já tinha pregado o arrependimento. E na sequência, depois da ressurreição, todas as pessoas que ele encontrava, ele dizia: vão para Jerusalém. Era um convite para qual finalidade? Para que eles também estivessem bem convividos com a época em que a profecia deveria cumprir. Mas aonde? Em Jerusalém. Os irmãos analisem bem como é importante, mais do que importante, é tudo. A nós se envolvermos com a presença do Espírito Santo sem limite. Porque antes que Jesus subisse, eles já tinham o Espírito Santo, mas não possuíam, prestem atenção, eles tinham o Espírito Santo, mas não possuíam o fruto do Espírito. Qual é a diferença? É que o Espírito Santo pode usar as pessoas no ministério de cura, em parte de pregações, outros milagres, e a pessoa não ser convertida. Por que devem entender isso? Porque é assim que funciona. Muitos talvez não descobriram até então que eles tinham recebido de Cristo poder para expulsar demônios, poder também sobre o mal. Está em Lucas capítulo 10, verso 19, ele diz: eles nos dão poder para expulsar escorpiões, serpentes, toda a obra do mal, toda a força do mal, e nada lhes fará de dano algum. Só que até aí eles tinham o Espírito Santo para exercer milagres. E também eles estavam isentos de sofrer qualquer dano através de setas. Porém, mentalmente, eles não eram convertidos. Por isso que há necessidade do ensinamento na igreja para não confundir a época do Espírito Santo para uma pessoa fazendo os milagres, mas com definição se ela já está revestida ou não está revestida em parte. E em parte não. Antes de entrar nesses detalhes, vamos ver aqui no livro de Lucas capítulo
2:31, vocês vão fazer aqui uma análise relacionada a Lucas capítulo 22. Glorificado, exaltado é o nome dele, do Senhor da glória. Para nós termos uma informação melhor sobre o que Jesus quis referir no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, que ele estava referindo sobre o revestimento da palavra de Deus. Aleluia! No capítulo 22 de Lucas, encontraram? Verso 31. Encontraram? Como disse sempre, se aí encontrar que quiser ler para nós, pode. 22, 31 e 32. Até o 33. Disse também o Senhor. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como um trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando o quê? Te converteres. Nós já fazia 3 anos que esse é nosso. E ele me disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a morte, até a prisão. A morte e a prisão. Então ele tinha os dons, não era convertido e sim convencido. Ele era tão desconvertido que ele chegou a dizer: Jesus não está enganado comigo. Jesus disse: tu irás me negar. E ele disse: olha, Senhor, falando com o Deus, né? A criatura repreendendo o Criador. Fala do quê? De convenção. E ele disse: não, ainda que todos te negarem, eu não. Você está enganado comigo. Faltava o quê? Convenção, reconhecimento, humildade, conhecimento de causas. Mas não foi só Pedro. No contexto da sequência, diz que todos os apóstolos disseram o mesmo. Somente Pedro começou questionamento, mas todos os apóstolos falaram a mesma coisa: não te negaremos. Por quê? Eles estavam convictos estavam tomados pelo um pecado chamado presunção. Presunção é a maneira de presumir. Presumir significa alguém que pensa que está tão certo quando está plenamente errado. Aí Cristo Jesus afirmou: te digo que antes que eu galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele insistiu que não. Faltava o que faltava na vida dos apóstolos? Conversão, revestimento, participação com o Espírito Santo em forma de frutos. É que temos que haver esse discernimento para que não recebamos a palavra de Deus em vão e por fim cometeremos pecados de loucura. E as loucas ficarão com os loucos. Ficarão de fora não porque não creram na palavra, mas porque a visão de presumir pensa que há, e é daquela maneira que ainda não é. Falta. Aí continuou Jesus questionando com eles. Mas também eles não eram convertidos, não somente aqui testemunha, mas no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, prova-nos que os discípulos tinham os dons, esses dons que já foram dito,
mas não era. Por que não era? Deu o versículo 18 aí, capítulo 18 de Mateus, verso 1. Então, Mateus 18, 1. Naquela mesma hora, chegaram os seus discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? Contenda. O crente contendeiro, ele tem a empate com o Espírito Santo, mas é passageiro. Um queria ser maior que o outro. Chegaram então e a coisa acabou de tal maneira que chegou a ponto de levar a causa, irmão, para Jesus. Aí aqui Jesus, quem é o maior? Ele está dizendo que é ele, mas eu digo que sou eu. Compreendeu bem? Então, estavam muito ausentes do revestimento que Jesus já tinha preparado para eles. Era uma realidade. Aí os irmãos sabem que Jesus colocou a comparação sobre crianças pequenas, crianças que brincam. Depois tem lá uma briguinha, mas que está sempre junto, não quer se apartar, né? Às vezes faz um gesto feio com a outra, mas de repente sorri, não guarda mágoas. Exatamente isso, não guarda mágoas. E ele, ela fez aquela demonstração. Mas tudo isso nós vemos que era falta do quê? De revestimento. No versículo 7 do capítulo 1 de Atos, eles fez uma pergunta a Cristo que já estava escrito. Então, a dificuldade que eles tinham também para entender as Escrituras Sagradas estava ali presente. E ele fez a pergunta: o Senhor restaurará Jerusalém no seu tempo? Ora, quem sabe da Bíblia sabe que não existe salvação sem restauração. Restaurar é renovar, é refazer, é reeditar, é em Cristo. Restaurar é renovar. Assim por diante. Ele não sabia o que significava renovação. Foi aonde Cristo não pôde dar resposta no momento, porque eles também não podiam compreender. Tem um momento que a resposta é compreendida, só é explicada quando alguém está preparado para compreender, ou está disposto humildemente para compreender aquilo que ele não compreende. E ele disse: não nos pertence a saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas ficai em Jerusalém até isso, sobre vós envio o quê? A promessa do Pai, do Espírito de Deus em forma de derramamento, que é o revestimento. Eles estavam semelhantes, fazer uma comparação assim, essa parede foi levantada e passada o reboco. Ela foi vestida, mas depois vem o acabamento e deixa ela mais bela que um revestimento. Primeiro ela foi vestida, foi rebocada. E segundo, ela pode ser aplicada a outro material que traz o revestimento, para que ela fique mais bela, mais bonita e mais visível também, para se olhar. Assim estava a vida dos discípulos. Eles já tinham em parte os dons, mas não tinha aquela qualidade de perseverança. Primeiro, nós olhamos duas vezes, não era convertido, certo? Tinha dons?
Deus habitava, mas Deus usava, mas não habitava. Essa é a questão de hoje. Se nós não recebemos a palavra como se deve, a gente pode ser usado por Deus. Deus usa, mas não por causa do quê? No momento certo, no momento da palavra, até a pessoa é usada, até para atuar, como já disse, curas, coisas semelhantes assim, milagres. Só que, quando a pessoa é convencida que ela é mais, porque a outra pessoa tem mais capacidade, ela achando dela mesma, e ela é usada por Deus, porque isso é orgulho. Então, Deus está usando para cumprimento da sua palavra, mas não habita. Por quê? Porque os dons, eu quero até mostrar para os irmãos aqui no capítulo 11 do Evangelho de João, se a irmã Marina dá para ler, Romanos 11, 29. A Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 29. Glorificado e exaltado és o nome santo do Senhor da glória. Romanos 11, verso 29. Isso. Então diz assim a palavra de Deus, porque o dom é a vocação de Deus, sem vocação de Deus, são sem arrependimento. Isso. Ele dá o dom, mas não arrepende. Ele dá até o tempo certo. Por isso que no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 8, a partir do versículo 8, 9, diz a palavra: havendo profecia, cessará. Ciência desaparecerá. Línguas estranhas serão aniquiladas. São dons que Deus dá, mas como dádiva emprestada e não permanente. Por isso que não se pode, é somente você se copiar ou se posicionar ou apoiar somente nesses dos nossos. Agora veja bem, que é Jesus disse, como nós lemos: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém até sejais revestidos de poder. Faltavam 10 dias para aquela profecia se cumprir. Por que faltava 10 dias? Porque depois da Páscoa, que foi a época que Jesus morreu, eles contavam 7 semanas de colheita, colhendo e separando as primícias para a obra de Deus. Naquela época era cereal, era mantimentos. E por isso que nós precisamos ter cuidado de não descuidar das Escrituras Sagradas. Porque o Senhor da glória fez tudo segundo essa palavra. Ele morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras e deu ordem, usando o quê? As Escrituras. Porque depois que ele da Páscoa, era contado 7 semanas, 7 vezes 7, 49 dias. E no dia 50, eles traziam as primícias para a casa de Deus. O que sucedeu com Cristo diante das Escrituras? Ele ressuscitou na época da Páscoa, ele como Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós, como sabemos, ressuscitou. Mas depois que ele ressuscitou, ele permaneceu na terra quantos dias?
Então faltava quantos dias para o Pentecostes? 10. Vamos funcionar com raciocínio ou não? 10 dias. Porque da Páscoa, da 10, está no capítulo 16 de Deuteronômio, se irmãos se quiserem ler, não agora, mas em casa, leiam e entendam a organização das festas e a manifestação daquelas festas em Cristo no Novo Testamento. Então, ele morreu, segundo as Escrituras, ele morreu na época da Páscoa, porque ele era o Cordeiro Pascual. Aleluia! É muito lindo a boa palavra dele. E vamos fazer uma analogia mais, mais estruturada mesmo com a palavra. Existe a festa das cabanas, festa das... Será uma série de festas, vamos analisar as 3 festas. Tinha Pentecostes, tinha também a da trombeta, porém vamos analisar as manifestações de Cristo em todas elas, mas especialmente 3. No capítulo 6 de João, Evangelho de João, versículo 37, no dia da festa das cabanas, ele clamou e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque era uma festa que as pessoas saíram das suas casas e habitar em todos. Uma demonstração da peregrinação no Egito, para mostrar ao povo que não era bom voltar para o Egito, melhor ficar nas suas habitações, porque era uma questão de desconforto. Mas quando terminava aquele período daquela habitação em todos em tendas, o povo voltava naquele dia, fazia festa. E no dia da festa, para o povo que tinha vindo do desconforto das tendas, simbolizando também deserto, foi aí que ele clamou: quem tem sede, que beba. No dia da Páscoa, ele, como Cordeiro Pascual, estava morto. Aí ele já tinha usado a festa e interpretado o significado daquela festa através das suas palavras. Quem tem sede, vem a beber. Depois, na Páscoa, ele estava morto. Estava morto. Está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 19, na sequência. Ele celebrou 2 festas naquela noite que ele foi crucificado. Ele encerrou a festa da Páscoa, que começou lá no Egito e terminou em Jerusalém. Era uma assimilação. Nós começamos a louvar ele aqui na terra e terminaremos aonde? Eita maravilha! É a mesma coisa. Começa embaixo e termina em cima. Oh, é muito lindo a palavra do Senhor, nosso Deus. E assim sucedeu. Depois que ele celebrou, encerrou uma Páscoa, segundo o ritualismo da lei, e começou a outra Páscoa, segundo a natureza plena da graça e ao próprio Cristo. É a ceia hoje que tomamos e não podemos deixar de tomar para não pecar, no motivo de não tomar a ceia e até mesmo ser motivo. Tudo isso é bom para suceder nos comentários, bem sucedidos nos comentários, melhor dizer. Por fim, analisando que nós estamos na linha do acompanhamento da profecia. Aí depois de 40 dias, o que aconteceu? Ele chama os discípulos e sobe para onde? Para o Monte das Oliveiras. E Zacarias, há cerca de 800 anos antes do nascimento de Cristo, tinha profetizado que dias viriam que os seus pés estariam sobre o Monte das
transmitida com confiança. A palavra é transmitida com plena confiança, segurança, porque a palavra, a profecia, ela está, nós pregamos a palavra de Deus em parceria com os profetas e os apóstolos e a confirmação de Cristo. Então não tem como dar errado. Por isso que a pessoa, quando ouve a palavra, ela precisa responsabilizar de crer, porque a verdade. Aleluia mesmo. Glória a Deus também. Aleluia. Compreendeu por quê? Tem firmeza. Você não pode assimilar algo contrário que é. Ele já diz, está em Zacarias capítulo 14, versículo 1 ao 5. Então vou ler para ganhar mais tempo, inclusão. E Zacarias capítulo 14, versículo 1 ao 5. Naquele dia estarão seus pés no monte das oliveiras. E ali entra o processo do comentário sobre o que ocorreria com o monte das oliveiras. Ocorreria que ele se abria, não é? 14, 1 ao 5. 5, 4 e 5. Está compreendendo? Livro do profeta Zacarias. Então ele profetizou, porque a profecia é assim, não é um profetismo de uma maneira ou de outra. A profecia, ela só tem a profecia doutrinária, ela só tem uma visão só. Quando Isaías profetizou que o filho nasceria de uma mulher, Jesus nasceria de uma mulher, Miqueias falou o local, em Belém. Zacarias disse, ele vai entrar em Jerusalém, não está no jumentinho. Zacarias 9, 9. Miqueias 5, 2. Por isso que quando nós estamos pregando, a gente está transmitindo a palavra com uma confiança tão plena na palavra que dá para que o tempo leva-nos a conviver com mais paciência e com mais paz conosco mesmo, e também primeiro com Deus, na sequência conosco e ainda com o próximo. Aleluia. Por isso que a palavra da salvação, ela tem uma segurança, tem uma garantia segura, porque não é somente na letra, mas a virtude do Espírito Santo é que nos leva a glorificar a Deus. É lindo a palavra. Ele estava dando uma ordem, complementando. Então, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra. Faltava quantos dias para o Pentecostes? 10. Isso. Era outra festa. Pentecostes significa o que mesmo? Festa dos 50. Não é festa dos 50 que ele comemorar? Porque entender a Bíblia invertido é feitiçaria. Vamos ter cuidado com isso. Ela na Bíblia não é. Se Deus fala assim, olha, anote aí número 3. Você não pode anotar o número 4. 3 não substitui 4. Um número não substitui outro. Então a emoção não substitui a razão. Emoção é emoção, às vezes acerta e às vezes erra, mas a razão não, ela está plenamente segura, porque tem raízes, iniciativas reveladas por Deus. Por isso que é plenamente necessário aprendizado na igreja. Para todos os membros, não é? Como até a diretoria já propôs, já faz muitos anos. E os que estão ouvidos estão sendo mais beneficiados para o ensino. É uma realidade. Aí o que acontece? Ele subiu sobre o monte para cumprir o quê? Zacarias, porque quando ele começou a orar, ele começou a orar lá. Ele começou a oração lá, no monte
Por isso que o arrebatamento, ele tem uma visão bíblica padrão. Sabe disso? No momento do arrebatamento, Cristo vai ficar lá nas nuvens, mas lá em Jerusalém, na direção do monte das Oliveiras, porque tem fundamento. Foi lançado o fundamento revelado a nós naquele local, Monte das Oliveiras, Monte Sião, que é o mesmo que Davi subiu para sacrificar Isaac, chamado de Monte Moriá. Então, nós estamos todos naquele padrão de conservação, porque Deus, ele é o quê? Ele não é planejador, ele não ensina a ser planejador. Ele é planejador e o que mais? Organizador e controlador. Ele não é descontrolado que fala uma coisa e não sabe o que ele está falando. Não, ele tem justamente o seu controle que não muda. E naquele momento o Senhor ordenou que cair em Jerusalém, até que do alto fosse. Aí Jesus estava falando, sabe por quê? De um crescimento para dentro. Vamos ver isso em Atos 1, mesmo 14, aqui, ó, no capítulo, Atos capítulo 1, no verso 14, já diretamente no assunto da palavra de Deus. Por isso que o cristão, ele deve, ou a pessoa aceitou Cristo, ela deve prestar atenção e dar valor que Deus tem dado, prometeu em dá-lo e recebê-lo com responsabilidade, com respeito à própria palavra de Deus. Quer ler, irmão? Tá. 1,14 de Atos dos Apóstolos, na sequência. Não é só 1,14 essa palavra. Do capítulo 8, né? Capítulo 1. 1 verso 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus filhos. Por saber, está compreendendo que o crente não pode contender o outro. Porque a primeira atitude, quando eles obedeceram, ficaram em Jerusalém unânimes. Unidos, crescendo para dentro, ou crescidos para dentro, porque estavam dentro do templo, unidos em oração, mas sem vínculo de maldade no coração, ou nos corações. Então eles estavam fazendo o quê? Cumprindo a ordem de Jesus, já orando, ele já tinha um princípio de orar, o Espírito Santo. E agora eles estavam crescidos para em união. Unanimemente. Romanos fala disso, 12:16 diz a palavra. Sede unânime entre vós, não as coisas que exalta, mas acomodeis as unidas. Isso, unanimidade, união. Jesus quer buscar a igreja unida, o povo unido, porque quando não há união, há desunião, é o oposto. E eles começaram a sã doutrina mediante a união, todos unânimes em oração. Quantos dias? 10. Já fizemos a matemática já da ressurreição, os 40 dias de Jesus na terra, e não foi lido sobre a Páscoa quase 50 dias, mas foi mencionado que vem a ordem do capítulo 16 de Deuteronômio, a partir do versículo 1, principalmente até o versículo 9. Tem a sequência, tudo ali. Então, eles oraram quantos dias? 10 dias.
E depois da oração, qual foi a outra atitude? Vamos ver no capítulo 2 de Atos. Emílio, então perdi o que estamos aqui. Atos 2, verso 1 e 2. Tem todo o conteúdo do capítulo 2 de Atos na sequência. Nós estamos falando sobre fundamentos principais, fundamentos éticos, quer dizer, sem escândalo, bem comportados, dado por Cristo. Aí não vai poder, se quiser. Atos 2, primeiro, coisa. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. Isso, no versículo 3. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Isso. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso. Para quem não sabe, ela estava na época 16 nações estrangeiras. Não dando profundamente esse assunto devido ao tempo. E eles falavam a língua e transmitia em idioma de cada nação. Uma coisa com riqueza. Então, cumprindo os 50 dias, então a palavra Pentecostes significa Festa dos 50. festa dos 50 dias depois da Páscoa. Por que precisamos aprender? Porque alguém, você é pentecostal, sou. Por que pentecostal? Eu estava até mencionar aí um barulho fora do contexto, dizendo, é isso aqui que é pentecostal. Mas não é. A palavra pente é 5, e posse é festa. Significa festa dos 50 dias depois da Páscoa, festa das primícias. E nessas alturas, Jesus aproveitou todas aquelas épocas trabalhando dentro daquilo que estava escrito no Antigo Testamento. E todos eles oraram e depois pararam. Ficaram quietos. Aí fora vista, como a irmã leu, veio um vento que tira o respaldo contrário e o fogo que purifica. Em forma de vento e em forma de fogo. Aí todos falaram uma mesma língua que um Espírito soprou, o Espírito Santo repousou sobre cada um. Aí eles já tinham crescido para dentro, agora eles cresceram para cima. Glorificado ao nome do Senhor da glória. Aí eles cresceram para onde? Porque todos glorificavam a Deus em um mesmo significado, e antes da oração eles já tinham crescidos para dentro da união, unanimemente. E eles começaram a distribuir a palavra aos estrangeiros. Depois passou diretamente, oficialmente, para o ministério de Pedro. Foi daí para cá que eles começaram a compreender a palavra, que eles agora foram mais reservados, considerados sobre união e paciência. Por isso que é preciso que todos nós temos essa convivência com o revestimento do Espírito Santo, porque traz frutos. Eles faziam perguntas absurdas, mas Pedro continuou. Quando ele foi para ter discernimento sobre aquilo que falou que estava embriagado, 10 dias antes, Pedro tinha perguntado se haveria restauração.
Mas na sequência do texto do capítulo 2, Pedro pregou dizendo, é restauração, oh, aleluia! Imagina bem, fazia 10 dias que ele perguntou, sem saber o que estava acontecendo. Depois de 10 dias, veio o Espírito Santo sobre ele disse, varões, esse irmão não está embriagado, não. É o que foi pedido pelo profeta Joel, é o derramamento do Espírito Santo, é o revestimento, é a restauração das coisas que foram perdidas em Adão, achado em Cristo Jesus. Aí entrou o quê? Sobre eles veio o desejo espiritual de crescer, continuar crescendo. Dê para nós esse irmão Marina, que é Atos 6, verso 4. Glorificados, capítulo 6, versículo 4 de Atos dos Apóstolos. Louvado e glorificado em nome do Senhor. Mas nós perseveramos em oração e no ministério da palavra. Pronto. Compreende? Não é só oração, não. Tem pessoas que acabam sair uma coisa, não. Aí entraram os apóstolos em união, plena concordância, e disse os diáconos vão socorrer as viúvas sobre a necessidade cotidiana, sobre a alimentação. Mas nós não. Nós, o grupo dos apóstolos, vamos perseverar no quê? Na oração e no ministério. Aí qual é o outro tipo de crescimento? Para baixo. Enraizado na palavra, na expressão figurada. A palavra diz em Salmo 92, 13, 11, 12, 13, que os que estão plantados na casa do Senhor crescerão nos altos do nosso Deus, crescerão como a palmeira e o cedro do Líbano. Aí o ministério da palavra, ele traz esse crescimento de estrutura. Por que a estrutura? Porque no sentido ilustrado, o cedro, na sua existência, se ele possui 5 metros de altitude, ele tem 5 metros de raiz para baixo. Pode vir o vendaval que vir, as tempestades que vir, o cedro ou a palmeira tem profundidade para não se dobrar, para não se arrancar, para não se quebrar, enfim. Por isso que a palavra, essa raiz da palavra, a pessoa enraizada na palavra, ela já possui 3 tipos de crescimentos. Porque nós aprendemos que primeiramente é o ministério da oração. Atos 1, 14. Em seguida é o ministério da convivência com o Espírito Santo em abundância. Mudança radical de atitude. Aquela pessoa que era muito explosiva, ela já se retrocede. No caso, como exemplo, o caso do Paulo, que era um homem muito violento, zeloso da lei, mas o contrário, não suportava nada, ele era explosivo, mas quando ele revestiu do Espírito Santo, ele trouxe os escritos, o aconselhamento, através de permanecer na paciência. Aí os apóstolos também já começaram com essa palavra. A palavra perseverar é paciência. Ele diz agora, nós seremos pacientes na oração e no ministério da palavra. É o crescimento. Por isso que Jesus disse no capítulo 24 de Mateus, em versículo 12, 13. Os pacientes até o fim são salvos. Ou serão salvos. A salvação está agora em Cristo Jesus, mas Ele trouxe para nós o preparo de conservar a salvação, paciência.
nós pacientemente continuaremos na oração e no ministério da palavra. É o crescimento para baixo. Mas a palavra nos diz, e não precisa nem mostrar nos textos, e quando Paulo morreu, ele já não estava em Jerusalém. Quando João morreu, estava na Ásia. Parece que Filipe também, quando morreu, estava na Índia. E assim ele estava orando e foi traspassado por flechas inimigas. Morreu de morte de grande tribulação. Só que nenhum deles estava mais em Jerusalém. Aí eles cresceram para fora. Glorificado é o nome do Senhor. Da glória. Então, resumindo aqui, os 4 crescimentos do cristão: oração em união uns com os outros, primeiramente com Deus, claro, que demonstra um coração limpo, a união. Depois eles cresceram para cima, foram revestidos do Espírito Santo. Acabou-se a contendas. Ali agora era união e Bíblia. União, oração e Bíblia. E evangelização também. Diz a palavra do Senhor. Depois eles cresceram para fora. Quantos crescimentos se referem a nós esperamos? Quantos? Ajuda aí, irmão. Irmãos também. Irmão, é muito importante a palavra. Porque corre perigo se a pessoa não prestar atenção na palavra que o Senhor trouxe com abundância e viver cometendo pecado de loucura, precipitação. A gente observa isso. A palavra, ela traz salvação na prática. A salvação na prática, ela nos isenta do medo da morte. Fica somente a morte humana. Mas às vezes a polícia, por não examinar as escrituras, não compreender, o que acontece? Pessoas ficam apavoradas com medo da morte. Você não pode provocar a morte. Não podemos provocar nada. Nem enfermidade, nem provocar irmãos, nem provocar Deus, não provocar morte, nada. Agora, no momento, eu estava resumindo aqui no capítulo 2 de Lucas, nós vamos ler versículos, principalmente versículos 27 e 28. Simeão estava na maior alegria porque ia morrer. Aleluia! Porque ele já estava demonstrando que naquela época o Espírito Santo tinha sido inaugurado. Mas na meditação de Simeão, Deus preparou, dizendo: olha, Simeão, você só vai morrer quando você ver Cristo, o Salvador. E ele já pensando, já sabia que ia morrer, ele pega o menino nos braços, apanha o menino nos braços e diz: agora, despede em paz o Senhor teu servo, porque já os meus olhos viram. Medo da morte ou alegria? Hoje, se não tiver cuidado, a pessoa fica ligada grudada nesse imã terreno e diz: Deus está fechando o caixão. Para todo ser humano, volta ao pó, se não for levado antes do momento do arrebatamento, ainda vivo. Para todo ser humano, o caixão está aberto, e a cova também, porque foi formado do pó e ao pó. Então não tem essa questão de ironia, não. É isso mesmo. Agora, quando aceitam a palavra, os crescimentos, o medo da morte já é varrido. Temos medo que preserva a nossa vida humana. Mas aquele medo que a pessoa pensa: eu vou ficar traumatizado, ele vai morrer, não aparece mais. Porque ele recebeu prevenção de Deus, prevenição de Deus. 4 tipos de para dentro, coração e união. Para cima, recebendo o fruto do Espírito de Deus com abundância.
e para baixo, alicerçados na oração e no ministério da palavra. E crescendo para fora, anunciando o Evangelho, que Jesus é bom, que Ele nos salvou e quer também salvar os pecadores. Louvado e glorificado ao nosso Senhor. Por isso que a palavra tem essa essência. É indispensável deixar o ministério da palavra. Nós não vamos mais prosseguir, mas o Senhor Deus continua nos abençoando em Cristo, como tem nos abençoado. Há necessidade disso. E no demais, o comportamento para os revestidos é outro, não é? Ou não? É mais fácil, a coisa mais fácil que tem é você resolver um problema com o irmão, quando você às vezes é humano. Mas é fácil resolver o problema uns com os outros devido à prevenção que o Senhor nos trouxe e o prazer que nós temos em ver o outro irmão prosseguir, sempre fiel, firme, permanente na palavra de Deus. Mais uma vez, que essa boa palavra continue trabalhando em cada coração. E quem não sabe ler? Quem tem ouvidos, tem o Espírito, as igrejas, essa palavra de Deus. Jesus disse também, não é? Quem tem ouvidos, e os que ouvem, falam, estão escritos na lista dos bem-aventurados. Então, todos são indicados por Deus a ser beneficiados pela mesma palavra. Que essa boa palavra, mais uma vez, continue em cada coração. E quando a palavra é aceita, sabe, o resultado é 100% bom. Até para receber a cura física, a pessoa pode receber duas curas: a cura espiritual, que é talvez dúvidas ou orgulhos, outras coisas mais, e também a cura física no nosso corpo, porque o corpo já é enfermo com a natureza, mas o Senhor nos dá a possibilidade de prosseguir. Vamos agradecer, mas antes, quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus aí em ação de graças, apresente com alegria, como tenho comentado. As pessoas, nós sentimos honrados, sim ou não? Porque Ele nos teve por fiel, pondo-nos no ministério. Se alguém não trouxe a oferta hoje, mas qual é a maior oferta? Ajude aí, meu amigo. Precisamos aprender que a maior oferta é a nossa presença em reunião solene, louvando a nome de Deus. Unicamente. Senhor Deus, receba a oferta que o Senhor tem se preparado, Senhor, glória, para os teus servos, Senhor Deus de glória, e não há de faltar Deus, a tua palavra santa e poderosa, e do teu Evangelho, santo, maravilhoso, Deus, e permanece do Senhor a glória, em Cristo Jesus, teu amado Filho, e assim seja, e graças a Ele. Tem os envelopes que você nos irmãos pedem, assim que Deus preparar, traga, não é? Traga o envelope com sua oferta, porque Ele prepara tudo primeiro. E Ele já preparou, no momento certo, Ele aplica. O nosso Deus, Ele não confunde com aquilo que é. Então, assim, o envelope nos pega, os que quiserem, pegam e já promove o bom pensamento. Não é isso? Já arma aquele pensamento: o Senhor vai me abençoar, e Ele não vai abençoar, Ele já abençoou. Aí no momento exato, traga a oferta para ajudar na obra de Deus que Ele preparou assim. O Senhor da glória, Ele diz que a sua obra no momento Ele é ajudada pelos irmãos e as irmãs que cooperam de todo o coração. No ministério de Jonas, não tinha ofertantes, não tinha rádio, não tinha obreiro, não tinha rua mais de passeio, era só ele.
mas nem por isso foi impedido de salvar, não é isso? Eita Deus maravilhoso! Mas como agora tem todo esse recurso também, usaremos também dessa oportunidade. Vamos agradecer a Deus nesta manhã maravilhosa ao ministério da palavra de Deus, irmão Givaldo, e abençoado na palavra, e graças a Ele. Amém, Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, né? Esse pastor Manuel, que está acompanhando no sábado, né? Ensinamento da palavra de Deus. Todos vocês vão aparecer aqui nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Irmão, vou dar os avisos de Deus. Tem alguns irmãos que não veio durante a semana, depois anunciado a semana inteira, né? As mudanças que teve aí, né? Algumas mudanças sobre os cultos, né? Deus, então, já todo mundo está sabendo, e vamos falar sobre os físicos. A partir do dia 7 de abril, né? Deus, a mudança nos cultos, no dia dos cultos. Terça-feira é doutrina, às 9 horas, às 14 e às 19 horas. Quem entendeu também, terça-feira, a doutrina mudou para terça, que era na quinta mudou para terça. A partir do dia 7 desse mês, de abril. A doutrina na terça-feira, às 9, às 14 e às 19 horas. E, agora Deus tem mudança também. Tem uma campanha Vida Abundante. Quem está fazendo essa campanha diz amém. Essa campanha é na terça-feira. Mudou para quarta-feira. Quarta-feira é Vida Abundante em Cristo Jesus. E também a campanha da Fundação Reviver, juntamente com o grupo História, mudou para quinta-feira. A quinta-feira, a Fundação Reviver, né? Deus, juntamente com o grupo de senhoras. E assim por diante, na sexta-feira, continua a mesma campanha, já há o sangue de Jesus e as obras contra o mal. Daqui pela manhã, na sexta-feira, pela manhã, 1h, 9h. Essa campanha também é às 9 da manhã, às 2 horas e às 7 da noite. Também às 2 horas, também está o nosso seminarista, Diácono Paulo, nessa campanha da sexta-feira, a guerra contra o mal. E sexta-feira à noite, o nosso quarto dirigente, o pastor, nosso cooperador, pregando a palavra de Deus, orando por Israel, pregando a palavra de Deus e orando por todos contra a mesma campanha. A campanha contra as obras da mão, como o sangue de Jesus tem poder, é pela manhã, pela manhã às 9 horas, 14 horas e às 7 horas da noite. E assim por diante, Aí, sábado, também continua, que o sábado, como mulher está aqui, essa campanha, de amanhã às 9 horas. E à noite, às 19 horas, a nossa Santa Ceia. Às 9 da manhã, às 7 da noite, e o primeiro domingo pela manhã, em nome de Jesus Cristo. E assim por diante, quem entendeu o aviso, diz amém. Hoje, à noite, o culto comemorando a Páscoa, aqueles jovens, às 7 da noite, e também domingo, às 18h30. E assim por diante, nós damos aviso. Quem entendeu, diz amém. Então, Deus abençoe todos vocês, irmão de outro ministério, que nos dá sua visita, irmão católico, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo, a casa de Deus. Depois do céu de Deus, vai fazer uma apelo para os corações abertos e vamos ir à igreja com óleo, em nome de Jesus. Palma bem além. Adeus. Aleluia. Agradecer, mas tem porventura alguém que afastou do Evangelho, está conosco nesta manhã e ouviu a palavra e sentiu a responsabilidade de reconciliar novamente? Tem alguém? Dê um sinal.
Vocês vão sabendo, ou pessoas que não é crentes estão conosco e ouviu a palavra e decidiu aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Tem alguém como seu Salvador e Senhor na vida? Não tem? Então vamos já agradecer a Deus e como ensinamento, quem sabe o significado da palavra Páscoa? Passagem. Hã? Páscoa. Hã? A palavra Páscoa, a definição dessa palavra está em Êxodo capítulo 12 e versículos 13 e 14, depois vai lá para o versículo 21. Sacrifício, né? Hã? Sacrifício. A palavra Páscoa significa passagem das maldições por longe dos que são remidos com o sangue de Cristo. Por isso que a macumba, o ritualismo não pega o cristão. Nós temos que ter cuidado, tivemos um comentário sobre unanimidade. Se é contendeiro, a macumba pega. É verdade. Os ritualismos pegam. Se é união com Cristo e com o povo dele, até com os que não são dele, para que incluem para Cristo, a maldição, o ritualismo não pega. Por isso que o crente não fica imaculado. Verdade. Quando você ouvir alguém dizer que a maldição pegou, pode saber que ele precisa se retratar daquilo que ele é. Porque a palavra Páscoa significa passagem de mão da maldição por cima ou por largo ou de largo sobre aqueles que estão marcados com o sangue do Cordeiro. Já leram isso? Foi citado. Jesus mandou Moisés marcar as casas dos hebreus com sangue. Lembra? Marca do sangue. E quando ele estudou na ordem de Deus, exercendo lá no Egito o juízo por meio da 10ª praga, eles chegaram e eram ordenados por Deus. Você chega no local e olha, se você vê sangue, passa por cima e não fira ninguém. É isso mesmo? É isso? Hoje também é assim. O cristão é redimido com sangue. Como é que ele se testemunha? Através do fruto do Espírito, mansidão, controle, temperamento. Aí o inimigo, ele lança a seta, mas a seta bate e volta. Porque ele agora tem algo que é mais duro do que o dinamite, do que a pedra. É o dinamite do Espírito Santo. Glória a Deus. Isso, tá bom? Compreenderam o significado da Páscoa? Em 1 Coríntios 5, 7, assim está escrito: limpar depois do velho fermento, para que seja uma nova massa, porque Cristo, a vossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Vamos despedir, depois que quiser ser unção com azeite, venham, porque o azeite simboliza o Espírito Santo, na área de cura, também de unção, de ministro, assim por diante. Compreenderam bem? A palavra Páscoa significa o quê? Passagem por cima do quê? Por cima dos que estão remidos com o sangue de Cristo. Contra a passagem por cima daqueles que estão remidos e a maldição não atinge a pessoa. Isso é muito lindo, não? Fique com essa paz de Cristo Jesus. Amém! Paz de Cristo e a paz do Senhor Jesus. Quem quiser ser lançado com azeite, venham, porque é assim que a palavra de Deus funciona. Compreenderam? Palavra fácil, quer dizer, passagem do quê? Os beijos. Começa 9 horas. Termina
Agora já é 11h30. Começou 9. Recebi a segunda unção. Mas aí no caso não vai ter mais agora, né? É só agora. Agora não é mais o sangue. Vou lá que eu vou ficar.